Olá, como vai? Tudo bem? Está no ar mais um programa Entrevista. Hoje o nosso assunto é sobre os 50 anos de criação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios a professora doutora Rosana Giordano de Barros, diretora da FAODO. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Professora, o curso de odontologia foi um dos embriões da universidade, juntamente com o curso de farmácia, desde o tempo do Mato Grosso Uno. O que significa essas 5 décadas de história? Dos grandes valores para o Estado, hoje, Estado de Mato Grosso do Sul, através da faculdade, através da ciência, através dos ensinos, é que a gente mostra o valor do crescimento de uma cidade e de um povo. Então, a Faculdade de Odontologia e a Faculdade de Farmácia, que são grandes irmãs, realmente foram os embriões de todo esse Estado, de todo esse crescimento da Universidade Federal, trouxeram para o nosso Estado as grandes benfeitorias. Todas as outras universidades, todas as outras faculdades surgiram do trabalho da Faculdade de Odontologia e de Farmácia em 1962. Professora, tivemos grandes nomes que apoiaram todo esse projeto, como o professor Mário Caldas, primeiro diretor, o professor Hércules Maimone e também o governador Fernando Corrêa da Costa. Na realidade, o mentor de tudo isso foi o professor Hércules Maimone. Um homem, me lembro muito bem dele, extremamente simpático, determinado e que deixou esse grande legado ao nosso Estado. Teve uma história contada, inclusive, num livro, Memorial de Hércules Maimone, que mostra os fatos históricos do crescimento e da luta que foi para a criação das faculdades de odontologia e a de farmácia. Foi um homem que não teve medo de enfrentar, porque naquela época as distâncias eram muito grandes, não tinha a comunicação tão rápida como nós temos agora, a internet que você, em 2 minutos praticamente, está com o mundo inteiro, e eles tinham que viajar, ir atrás, tiraram dinheiro do bolso, pediram dinheiro emprestados, outros ajudavam. Então, o professor Hércules Maimone, ele fez um grupo de trabalho muito bom, muito grande, com determinação para que realmente se instalasse aqui essas faculdades. Teve muito apoio da comunidade, inclusive jornais da época, o Correio do Estado, o Mato Grossense, Diário do Comércio, mostravam, ele conta nesses relatos dele do memorial, frases que cada jornal, cada semana, colocava, dando aquela cobertura, dando aquela força para que a Faculdade de Odontologia e de Farmácia realmente se consolidasse. E o professor Hércules teve dentro desse grupo de trabalho, até hoje tem pessoas no nosso meio, graças a Deus. Um deles foi meu professor, o doutor Mário Pedro de Cerqueiras Caldas, uma memória incrível, lembrando todos os detalhes. Professora Ruth Pinheiros, que era da farmácia, que também foi minha professora, na época esteve aqui à frente da faculdade, dos cursos, todos os cursos, medicina, farmácia, veterinária, odontologia, dando aula de parasitologia na época, e isso fez com que tivessem esse idealismo e que não esmorecesse mediante as dificuldades, porque é muito interessante ler a história e teve realmente muitos percalços que tiveram que ser pulados. E eles não tiveram preguiça. Nem medo. Nem medo. Foram bem heróis. Agora, professora, para a gente ver como não foi fácil, as aulas eram dadas à luz de velas, Muitas vezes, nos relatos dele, conta que
A luz era até 10 horas da noite, algumas vezes não tinham motores que poderiam, né, gerar a luz naquele momento, era sim a luz de vela. Nós temos inclusive fotos, né, que marcam esses momentos até gratificantes da gente ver. Isso significa que tem uma paixão e que quando você faz com alma, quando você faz com amor, quando você busca, tudo aquilo é realmente dignificante e serve de exemplo. Então, não parar em nenhum momento, nem quando não tinha luz. O que mudou nesses 50 anos, professora? Ah, mudou muito. A faculdade, os cursos que aqui tem já não são mais iguais àqueles que os seus fundadores trouxeram. Nós tivemos acompanhamos toda a evolução da ciência, das tecnologias, melhorou-se muito a estrutura física de todas estas faculdades, todos os cursos, e nós começamos como faculdade, depois nos tornamos curso, e a partir de 2005, que foi novamente recriada a faculdade de odontologia. E isso mudou muito na estrutura, os professores qualificados em condições exigidas pelo Ministério de Educação e Cultura, então isso mudou muito. Hoje o nosso corpo docente são 70% doutores, né, professora? E aqueles que ainda não são doutores estão terminando a sua qualificação. Então vai dar realmente quase que 100% de doutores dentro de 1 ano e meio, praticamente. Isso é muito importante para a nossa faculdade, para a universidade em si, né? Importante para a nossa faculdade, para a nossa universidade, para a nossa comunidade e para o Brasil. Aí estão as pesquisas, inúmeros trabalhos, e nós temos professores com inúmeros trabalhos publicados, pesquisas inéditas. Então, tudo isso contribui para uma melhoria muito grande dentro da profissão, da qualificação dos nossos colegas, né, da comunidade. Então, eles têm um local de apoio com a universidade e com a Faculdade de Odontologia, falando da minha área. A gente vai fazer uma breve parada para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais programa entrevista, falando sobre os 50 anos da Faculdade de Odontologia da UFMS. Não saia daí, voltamos em instantes. Até já! Divulgue o seu talento na tela da TVU. O Todas as Artes quer mostrar a força do artista local. Para participar é fácil. Entre em contato com a nossa produção 3345 7023 ou tvu.ccs@ufms.br. Todas as Artes, o melhor do universo artístico e cultural de Mato Grosso do Sul. O programa Entrevista está de volta falando sobre os 50 anos da Faculdade de Odontologia da UFMS. A minha convidada, a professora doutora Rosana Giordano de Barros, diretora da FAODO. Professora, por que uma faculdade de odonto e farmácia? Naquela época. Interessante que o Hércules Maimone, com permissão para tratá-lo assim, ele foi formado pela Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará. Quando ele veio para Campo Grande, porque a família é daqui, ele entrou para o Exército e se tornou um capitão do Exército farmacêutico. E a farmácia tinha uma sede, um conselho regional em Goiás. E tudo isso era muito dispendioso e com dificuldades para que esse conselho viesse até o estado, até a nossa cidade, e dar uma assistência aos farmacêuticos aqui. E o professor Hércules Maimone se prontificou, como uma cabeça bem dinâmica, bem jovem, chegando, se prontificou em trazer uma parte do conselho para Campo Grande, que seria uma subseção. Então, dividir o conselho lá de Goiânia
em uma subseção em Cuiabá e outra em Campo Grande. Aqui devia ter mais ou menos uns 18 farmacêuticos. Quando fizeram esta subseção aqui, ele fez um compromisso. Ele falou que o compromisso maior em estar com esta subseção aqui era que ele iria lutar para que os farmacêuticos daqui tivessem toda uma assistência dinâmica, de uma atualização dinâmica, e que então ele iria correr atrás de uma criação de uma faculdade. Mas sozinho ele não conseguiria. Eram muito poucas pessoas formadas, vamos dizer assim, qualificadas. E ele foi até a Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, a nossa associação, e sentiu um apoio muito grande quando ele foi mostrar esse idealismo dele. No mesmo momento, aquelas pessoas que faziam parte naquela associação abraçaram a causa momentaneamente, porque cada hora era um presidente, tinha um secretário, e aí as coisas foram tomando um outro âmbito, crescendo mais nos próprios profissionais da comunidade. Tanto que o professor Mário Caldas se posicionou, foi o grande companheiro do professor Hércules Maimone nas viagens para Cuiabá, para o Rio de Janeiro, para Coxim, foram pedir materiais emprestados. Tinha um que fechava o seu consultório, eles iam lá e pegavam o consultório emprestado. Então nós começamos assim, dentro desse idealismo, e a ideia dele era mesmo qualificar. E o maior número que tinha aqui e que se agregou a essa ideia foram os profissionais da farmácia e os cirurgiões dentistas. 2 anos depois é que veio o início da faculdade de medicina. Aí englobaram todos nessa faculdade, nesse CBS, na época, no centro... o Instituto Brasileiro, né? O Instituto Brasileiro de Saúde, não é Instituto Brasileiro. De Ciências Biológicas. De Ciências Biológicas, que aí eles foram se agregando e aí deu toda essa amplitude que nós temos aí. Mas nós nos sentimos assim muito honrados de termos dentro da odontologia, dentro da odontologia, estarmos ainda aqui trabalhando, tendo esse lado positivo da criação, de levar para frente, cumprido com os nossos deveres, né, que foi depositado dentro da Faculdade de Odontologia essa vontade de que ela fosse realmente boa e que desse uma repercussão no país, como deu, ela tem dado. Então isso é muito positivo para nós. E tem ainda professores que têm uma participação ainda lá atrás. Eu fui aluna do professor Mário Caldas, eu fui aluna da professora Ruth Pinheiros, tive muito contato com o professor Hércules Maimone, fui inclusive cabo eleitoral. Eu tinha uma simpatia muito grande por ele, pela família, ele foi candidato de um partido na cidade, e eu vou dizer que eu gosto de política, mas na época a gente se integra, né? E gostava muito dele. Familiarmente, amizade com os filhos, e isso cresce uma força muito maior. Então, até cabo eleitoral dele, eu fui na época de estudante. Agora, professora, a FAODO faz jus hoje a um compromisso firmado lá no passado com o Conselho Federal de Educação da época, né? Sim. Quando o professor Hércules Maimone, professor Mário Caldas estiveram em Cuiabá, na Secretaria de Educação de Cuiabá, do secretário de Educação de Cuiabá, eles obtiveram um documento que foi encaminhado para o Conselho Federal de Educação, que era Rio de Janeiro. Eles, inclusive, foram até o Rio de Janeiro, levaram essa documentação. E interessante que pediram passagem na VASP, aí a base aérea ajudou, porque tinha uma amizade com os coronéis ali. Então, tudo foi assim, na base da contribuição, e eles foram perseverantes. Quando eles levaram esse documento, está no livro do professor Hércules, nesse memorial, dizendo que ele, o
secretário de Educação acreditaria na boa qualidade da faculdade e que ela realmente poderia ser uma grande expectativa para o país. E eu acho que realmente nós cumprimos com esse legado, com essa história que tem aí. Tanto que já são quase 2.000 formados, profissionais formados. Pouquinho mais, Desde 1967, a primeira turma. Okay. Começamos com 30, aí passamos para 40, hoje são 50 alunos. Formados por ano. Por ano. Os nossos alunos, nós sempre tivemos, assim, grandes expectativas e sempre as melhores. Grandes elogios. Hoje a gente tem os cursos aqui, especialização, estrito e lato sensu. Mas antes, há 2 décadas atrás, não. Até 10 décadas atrás não tinha. Eles iam para fora, fazer em Bauru, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e nós sempre tivemos os maiores elogios. Aí vinham querer saber do aluno de onde ele estava vindo. Então isso para nós é muito, muito honroso. E nós temos mesmo os nossos ex-alunos, todos eles se projetaram, alguns no Conselho Federal de Odontologia, no Conselho, na ABO de Campo Grande, sempre tiveram essa capacidade de liderança. Então isso para nós é muito gratificante. A gente vai fazer mais uma pausa para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre esses 50 anos da Faculdade de Odonto da UFMS. Não saia daí, voltamos em instantes. Até já! Todas as terças-feiras, a comunidade pode realizar compras na Feira Agroecológica da UFMS. Frutas, hortaliças e legumes cultivados em sistemas ecologicamente equilibrados, livres de hormônios e agrotóxicos. Visite a feira no corredor central da UFMS, das 7 da manhã às 3 da tarde. De volta com o programa Entrevista, hoje conversando com a professora doutora Rosana Giordano de Barros, diretora da FAODO, e falando sobre os 50 anos da Faculdade de Odonto da UFMS. Professora, a faculdade já recebeu conceito A nos provões da ENAD, né? Foi nota máxima. O que significa isso, professora? Tudo de bom. Nós tivemos 7 vezes de forma consecutivas seguidas, nota A no provão. Isso foi inédito no Brasil. Foi a única faculdade que teve esse fato de ter essas notas consecutivas. Isso mostra um trabalho dos professores, mostra o nível dos nossos acadêmicos, mostra a integração com os nossos servidores, com os nossos técnicos, uma grande parceria entre professor, técnicos e também os nossos alunos. E que o nosso ensino, ele é um ensino condizente com o que está no nosso país. E completo, até porque a FAODO oferece os cursos de pós-graduação estrito e lato sensu. Sim. Né? Cada ano tem umas inovações. Nós temos os cursos de especializações de lato sensu, hoje entrando a parte de especialização em prótese, em implantes, ortodontia, está surgindo mais à frente um pouquinho endodontia, e do estrito sensu, que nós temos o mestrado acadêmico em clínicas odontológicas. Está muito bem, indo muito bem e procurando cada vez mais melhorar para corresponder com tudo isso que nós temos a oferecer para o país, né? Começando pela nossa comunidade e depois para o país inteiro, que nós temos pessoas dos mais distintos lugares. E só para complementar para você, nós somos 7 vezes A no provão, mas todas as provas do ENAD nós também fomos a nota máxima. Só que lá eles expressam como nota máxima. Então nós tivemos a nota máxima também no ENAD. Então isso nos deixa realmente
orgulhosos, cumpridores dos nossos deveres e mostra uma paixão mesmo pelo ensino. Muito mais que uma satisfação profissional, vem a pessoal acima de tudo, né? Que é uma paixão. Você vê ali que os professores se dedicam, cada um quer ter uma aula melhor do que o outro, e eu acho isso extremamente salutar, porque quem ganha são mesmo os alunos, e em função dos alunos, a nossa comunidade. E nós temos todo esse respeito, inclusive, porque grande número dos profissionais hoje que estão na secretaria, no serviço público aqui do nosso estado, são nossos ex-alunos. E nós temos muitos elogios. Nós não temos nenhuma observação de dizer assim, não está indo bem ou não foi bem. Então, isso significa que correspondem às nossas didáticas, né, o nosso esmero nas clínicas, as exigências que é feita em cima do aluno. Eu acho que a gente tem as consequências, né, gratificantes. 2012, 50 anos, um ano muito especial, que vai ser comemorado no dia 9 de novembro, no auditório da FAODO, né, professora? O porquê desta data? Porque foi no dia 9 de novembro de 1962 que o governador Fernando Corrêa da Costa assinou a criação da Faculdade de Odontologia e de Farmácia, dando meio ano para que tivessem a estruturação, o prédio, e tudo isso foi emprestando daqui, emprestando dali. Iniciou-se no colégio, hoje Maria Constância de Barros, no colégio estadual. As aulas eram à noite, por isso a luz da vela realmente funcionou, mas foi com muita receptividade de todos, da sociedade. E tem um fato bastante interessante, pitoresco no livro, que o professor Hércules Maimone, ele foi buscar os alunos. Então, ele ia dizer, você não quer fazer? Nós estamos abrindo uma faculdade. Por isso, nós tivemos vários colegas que eram sargento, era capitão do exército, eram pessoas que serviam junto com ele, e ele trouxe para preencher o número de candidatos que era preciso para termos a faculdade funcionando. Uma luta de unhas e dentes, né, professora? Literalmente. E uma cabeça única. Tem fatos que conta, que perguntou lá no Rio de Janeiro se aqui já tinha Secretaria de Educação, e ele na hora respondeu que já tinha. Então ele fez assim uma série de antecipações, correu atrás, e todo mundo realmente assessorou e deu toda essa cobertura. E na época os comerciantes, a imprensa contribuiu muito. E ele tem isso de uma forma muito grata no histórico dele. Mas da mesma forma que tiveram as pessoas que apoiaram, tiveram pessoas que realmente fizeram artigos dizendo contra, que prefeririam que Campo Grande tivesse uma faculdade de agropecuária, porque era a riqueza do Estado. O professor Hércules se ofendeu muito, aí respondeu, e está tudo isso no memorial dele. E ele respondeu, dizendo que no momento a abertura era a faculdade de farmácia e odontologia, e que depois dessa se criariam outras, mas que não tinha, inclusive na época, profissionais para estruturarem uma faculdade com essas características que eram da época, né, o trabalho mais assíduo aqui do Estado. O que a FAODO está preparando para esse dia 9 de novembro, para essa semana de comemoração, professora? Já podemos adiantar o que... Olha, o nosso preparo é muito simples. Você sabe que a gente só faz festa quando tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, a gente faz com muito bom agrado, na forma de carinho, de alegria. Mas nós gostaríamos de homenagear, e vamos homenagear, todos os nossos ex-professores que estão vivos,
com uma honra ao mérito. Eu acho assim que vendo para trás, olhando para trás, nós não podemos perder o rumo da história. Se a gente perde a história, a gente perde todo o seu perfil. Então, vamos homenageá-los. Deu entre os professores e ex-reitores, deu 41 pessoas. Aí a gente tem aquela programação que é nata, né? Palestras. Não vamos ter palestras. Nós vamos ter essa homenagem, nós vamos ter uma movimentação em cima de alguns ex-alunos que declamam. Vamos fazer uma confraternização voltada para essa homenagem, mas com mais alegria. Deixar um pouquinho, vamos falar da história, claro, né? Aí a gente, não é uma palestra, mas a gente faz um relato de tudo isso, para não esquecermos que a ciência, né, a parte do ensino, da extensão, da pesquisa, tem que ser integrada e mostrada, e isso nós temos para mostrar. E aí, fazer com que isso seja um momento de confraternização com os nossos ex-professores. Tem alguns que não conhecem como está a odontologia hoje, que ela está muito bonita, a estrutura nossa está muito boa, não deixa a desejar para nenhuma faculdade no Brasil. Então, isso eu te garanto. Professora, vamos falar da Rosana agora, bem rapidinho para a gente poder encerrar. Você foi aluna e hoje professora doutora dirigindo a faculdade. Que sentimento traduz em pequenas palavras o que se traduz esses 50 anos para você? Uma forte emoção, uma grande paixão. Hoje mesmo, por coincidência, comentei, falei, gente, eu tenho feito mais aqui até do que corrido dentro da minha casa, mas com muita emoção, com muita força de que realmente a gente leve ou deixe pelo menos, no momento que eu estiver deixando, também uma história de garra, de luta. É uma universidade pública, você sabe que as coisas não são fáceis, mas graças a Deus sempre tivemos o apoio de toda a administração. Então, mas assim, persistente. Eu acho que o pessoal da administração nem aguenta me olhar, de tanto que vou pedir, sou insistente, mas nós conseguimos. Nós temos uma boa estrutura, um bom prédio. Eu acho isso que foi um amor. Eu devo muita coisa à faculdade. Aqui eu encontrei o meu marido, aqui eu criei os meus filhos, né? Eu tenho um que seguiu a minha carreira profissional. Então, eu acho que eu tenho como uma parte realmente da minha vida. É a Faculdade de Odontologia. Professora, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, um privilégio para estar falando sobre essas histórias, né? Conhecer um pouco mais, até mesmo do professor Hércules Maimone, figura ilustríssima aqui para o nosso estado. Verdade. Né? E esteja à vontade, né, para agradecer a quem está nos assistindo a sua participação aqui no nosso programa Entrevista. Bom, é com um carinho imenso que eu agradeço também a atenção, o convite de vocês, e gostaria de deixar para os nossos colegas, nossos ex-professores e as pessoas que tiverem interesse, né, em conhecer jovens que estão aí buscando uma carreira, se quiserem vir até aqui a odontologia, ver como ela funciona, se isso agrada, nós estamos à disposição. Agradeço todo o carinho e agradeço a administração pelo empenho também, que a gente possa estar sempre crescendo, sempre melhorando e dando condição para que os nossos jovens estejam bem aprimorados e a comunidade com uma saúde íntegra, né? Não existe saúde sem a saúde bucal. E que venham outros 50 anos, né? Se Deus quiser. Não vou estar aí. O programa Entrevista de hoje fica por aqui. Eu conversei com a professora doutora Rosana Giordano de Barros, diretora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, falando sobre esses 50 anos de história da FAODO. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Tchau!